Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal, artigo 227 ao artigo 234-B, capítulo 5, do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascívia de outrem. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação e de tratamento ou guarda, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com violência, com emprego de violência grave ou fraude, pena reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência grave ou grave ameaça ou fraude, pena reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Casa de prostituição, artigo 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Rufianismo, artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção e vigilância, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, pena reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Revogado. Promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Capítulo 6. Do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público.
Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos nesse artigo. 2. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. 3. Que realiza em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código de Processo Penal, artigo 326 ao artigo 350. Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final julgamento. Artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Artigo 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento, enumerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e das sanções previstas nos artigos 327 e 328, o que constará dos autos. Artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se achem livres de ônus. Artigo 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não puder se fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. Artigo 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidiu o respectivo auto e, em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido
ou à autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Artigo 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Artigo 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Artigo 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Artigo 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso de prescrição depois da sentença condenatória. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. Artigo 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Artigo 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável no caso de inovação na classificação do delito. Artigo 340. Será exigido o reforço da fiança, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. 2. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. 3. Quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade desse artigo, não for reforçada. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado, regularmente intimado para o ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ou andamento do processo. 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. 4. Resistir injustificadamente à ordem policial. 5. Praticar nova infração penal dolosa. Artigo 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos. Artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Artigo 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se o condenado, o acusado, não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Artigo 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e demais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento da fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 desse Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Artigo 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca,
A execução será promovida no juízo civil pelo órgão do Ministério Público. Artigo 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou materiais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 deste Código. Bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura da Lei 7960 de 89. Dispõe sobre a prisão temporária. Artigo 1º. Caberá prisão temporária 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Caberá prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3. Caberá prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a. Homicídio doloso. 2. Sequestro ou cárcere privado. C. Roubo. D. Extorsão. E. Extorsão mediante sequestro. F. Estupro e sua combinação com o artigo 223 caput parágrafo único. G. Atentado violento ao pudor e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único. H. Rapto violento e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único. I. Epidemia com resultado morte. J. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, combinado com o artigo 285. L. Quadrilha ou bando, todos do Código Penal. M. Genocídio, em qualquer de suas formas típicas. N. Tráfico de drogas. O. Crimes contra o sistema financeiro. P. Crimes previstos na Lei de Terrorismo. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2º. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 5º. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Parágrafo 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal.
Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Artigo 3º. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Artigo 5º. Em todas as comarcas e seções judiciárias, haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Civil, do artigo 79 ao artigo 103, livro 2 dos bens, título único, das diferentes classes de bens, capítulo 1, dos bens considerados em si mesmo, seção 1, dos bens imóveis, artigo 79. São bens imóveis, o solo e tudo quanto lhe se incorporar, natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, o direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis, 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Seção 2 dos bens móveis. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 1. As energias que tenham valor econômico. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis, readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3 dos bens fungíveis e consumíveis. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Seção 4 dos bens divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Seção 5 dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que se formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito
o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Capítulo 2, dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. 2. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. 3. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3. Dos bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99. São bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.